Amados, boa noite. Que a paz de Jesus seja com você, amém? Pode se sentar. Eu quero também cumprimentar aqueles que nos assistem via redes sociais, que a graça do Senhor também alcance você poderosamente. Glória a Deus. Amados, nós temos vivido nos últimos dias um turbilhão de ideias. E as nossas emoções têm sido bombardeadas, os nossos sentimentos. E nesse processo todo está lá a igreja, pastora Karen. E alguém pode até comentar e dizer que as coisas não foram conforme a ideia, a imaginação de alguns, porque a igreja não tem unidade. E eu quero pensar com você sobre a palavra unidade, porque unidade, no meu pensamento, é um presente de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. João, capítulo 17, versículo 20. E depois nós leremos também a carta de Paulo, que nos vai falar sobre esse assunto. Vamos ler na carta de Paulo aos Efésios. Por enquanto, vamos ler Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. O texto bíblico nos diz assim, na minha versão: minha oração não é apenas por eles, isso é Jesus dizendo. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amastes, como igualmente me amaste. Amém? Vamos ler outro texto, agora na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, e os versículos de número 3, 4, 5 e 6. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 3, 4, 5 e 6. Podemos ler? Não? Façam todo o esforço, preste atenção ao que Paulo escreve. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Os textos que nós acabamos de ler, versam sobre exatamente a temática que eu quero tratar com vocês hoje, que é unidade. E falando de unidade, alguém pode até pensar e entra num processo de descrença que eu e você não podemos viver a unidade aqui e agora, porque esse papo de unidade, embora seja bonito e alguém até diz ser poético, mas o assunto é espiritual demais. E a gente só vai viver a unidade no céu. Ou seja, aqui na terra, na mentalidade de alguns, é impossível vivermos isso. Mas eu entendo que a unidade da igreja é um conceito fundamental
para eu e você que dizemos ser cristão. Então, é uma mensagem central do cristianismo viver a unidade. E a unidade, ela se refere a essa questão da harmonia que deve existir entre essa comunidade de fé. Olhando para o texto, é a ideia que todos os crentes precisam de fato ter, porque nós somos parte de um corpo e que a cabeça é Cristo e que eu e você devemos viver em amor e cooperação uns com os outros. Isso é a unidade que a Bíblia nos traz. Olhando para o texto de Efésios 4 e 3, o texto que Paulo escreve, ele diz assim: fazendo todos os esforços para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu quero exemplificar uma situação que eu vivo e acompanho uma pessoa de perto. E, naturalmente, essa pessoa, ela tem uma vontade e um querer de ter o corpo saudável. E quem não quer ter? Não é verdade? Olhando para Everton. Quem mais musculoso aqui? Tem outro musculoso aqui? Quem? Pastor Alain. Esse é o exemplo de homem atlético. E esse corpo saudável requer um condicionamento físico ideal que proporcione melhor qualidade de vida. Mas o nosso maior desafio não é ir à academia um dia. O nosso maior desafio não é o segundo dia. Quem sabe uma semana, um mês. O negócio é mantermos essa regularidade por anos a fios até Jesus voltar. E para aqueles mais adeptos, então, deve ter uma academia no céu. Então, olhando para isso, hein, David? Vamos chegar lá, não vamos? Em nome de Jesus? Mas o nosso maior desafio, irmãos, é manter essa condição de passar todos os anos e requer esforço, dedicação, disciplina. Então, ora, isso também vale quando nós falamos na saúde da igreja. Preste atenção, quando Jesus ora, ele disse que essa unidade é derramada em mim e em você quando nós, de fato, recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. Ok? Essa unidade não é algo que eu trabalho para ter. Jesus nos prometeu que essa unidade, o corpo da igreja, ela existe quando o Espírito Santo se manifesta nessa união. Aí eu vou recorrentemente, quando estava pensando nisso, e me lembrei do pastor Alain, enfim, de vários pastores, mas o pastor Alain ficou gravado na minha cabeça. E eu vou usar uma expressão que é recorrente da fala dele. Está fazendo sentido para você, irmão? Amém? Ou não? Não é isso? Com sua permissão. Então, irmãos, preste atenção. Então, cada membro desse corpo precisa se exercitar para que esta união, que esta unidade permaneça saudável. Não é um problema de Deus, é um problema meu e um problema seu. A unidade de Cristo já nos deu através do Espírito Santo. E como que eu posso, então, fazer conforme se diz aqui o apóstolo Paulo? Fazendo todos os esforços para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, eu preciso me exercitar todos os dias para que esta unidade ela possa, então, se manter. Cada membro desse corpo precisa se exercitar para que ele permaneça saudável. A grande diferença, irmãos, é que do ponto de vista da obra de Cristo, a igreja é um organismo perfeito que foi gerado na unidade do Espírito. Então, preste atenção, sendo assim, quando eu me refiro, o nosso esforço não é para alcançarmos a unidade, antes lutamos contra os inimigos que tentam destruir a unidade da igreja. Só pode ser igreja se tem unidade. Se não tem unidade, então não é igreja. Está fazendo sentido ou não, irmãos? Amém?
Como diz o pastor Torres, eu estou explicando direitinho ou não? Está fazendo sentido? A unidade, ela só é possível na igreja. E se essa igreja não tem unidade, ela não é igreja. É outra coisa. É um outro corpo. Porque o corpo de Cristo, o corpo de Cristo tem unidade através do Espírito Santo. O que pode afetar, irmãos, a nossa unidade com Deus, Isaías responde perfeitamente, Isaías 59, 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os que os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que separa essa unidade? Os nossos pecados. E que impede desta unidade mantermos esta afinidade com o nosso Deus. Então, eu penso nesse sentido, e alguém ainda pode perguntar: eu não estou entendendo, eu não compreendo o que é a unidade da igreja. Bom, a unidade existe ou acontece quando e somente quando nós temos algo em comum. Ou seja, a igreja, o nosso viver diário deve ser uma unidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Unidade, irmãos, preste atenção. Unidade, alguém confunde com uniformidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra coisa. Então, por favor, me explique o que é uniformidade. Uniformidade eu posso citar como um colar de pérolas. É uniforme ou não é? Todas as pérolas são iguais. Isso é uniforme. Então, preste atenção, unidade não é uniformidade. Outra coisa, também não é ter preferências e gostos semelhantes. Por exemplo, já foi dito aqui que uns gostam de azeitonas, outros detestam e acham que é um alimento que o anticristo vai servir na grande tribulação. São gostos diferentes, mas nós somos unidos em Cristo Jesus, independente daquilo que você gosta. Então, preste atenção. Ao contrário, irmãos, a unidade da igreja implica em diversidades, em ser plurais na questão dos dons, por exemplo. Eu quero trazer e fazer menção do seu corpo. Seu corpo é único, sim ou não? É? Tem alguns filmes por aí que dizem que não, né? É que a gente vai lutar com o nosso próprio corpo, vai tentar destruir uma outra versão de nós mesmos. Eu não vou estar aqui, eu quero estar no céu se isso acontecer. Deve ser uma loucura, você lutar contra o seu próprio corpo. Já pensou? Deve ser uma coisa não muito legal. Agora imagine se você não tem outra pessoa igual, você não vai encontrar outra pessoa igual a você, semelhante a você, idêntico a você. Pode ser, assim, algo parecido. Alguém vai aparecer comigo, vai aparecer com o pastor Alain, é uma outra coisa. Mas idêntico não tem. Então, se você é único, preste atenção, mas na sua composição, você não é exatamente nessa configuração que é o seu corpo igual em todos os sentidos. Olha para o seu dedo da mão, é igual? Não, mas você é único, mas a mão é diferente. E outra coisa, você pode observar e fazer medida. Geralmente a gente tem uma perna mais curta que a outra, às vezes milímetro, mas é diferente. Outra coisa, a gente percebe nesta unidade, Paulo disse que todos são como semelhante a um corpo, nessa metáfora que eu estou usando aqui, nessa simbologia que nós estamos usando. Então, nessa composição do corpo, nisso que eu estou falando, é compreender que a obra de Cristo em favor da igreja supera todas essas barreiras que nós encontramos. Por exemplo, nós temos nessa questão de etnias, temos uma questão social, temos uma questão cultural, temos uma questão de ideias. Isso não significa que a igreja não é unida, porque existem pessoas que pensam diferente, gostam diferente. Então preste atenção, irmãos, é o poder que nos une, é exatamente essa diferença em torno desse propósito, do qual nós existimos, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Alguém está ansioso aqui para terminar e comer uma coxinha, um salgado que nós temos ali para vender? Alguém salivou quando disse que tem isso? E ainda mais com a palavra profética do pastor Alain, dizendo que você pode comer que não engorda, ainda mais se você fizer jejum depois. Para alguns está assim,
Se tem celular, dá uma olhadinha, quanto tempo falta? Será que já foram esquentar? Não, porque o pessoal está sentado ali, está quietinho ainda, não foram. Mas para mim, não fez sentido nenhum, eu não vou comer salgado, eu não como salgado. Raramente. Perceberam? Então você não é unido porque você não vai comer o salgado, você não vai ajudar o pessoal. Eu posso pagar um para alguém, mas não tem interesse de comer o salgado. Isso é minha natureza, e pode ser a sua não querer. Alguém é apaixonado em carne de sol. Já outro não gosta de carne de sol. Um gosta de feijoada, eu não gosto de feijoada. Uns são e detestam jiló. Outros falam, um jiló com frango é uma delícia. Meu Deus, quiabo, misericórdia, aquele escorregadio, é babento. Eu odeio quiabo. Ué, isso faz parte nesse contexto da unidade. Então, irmãos, estamos unidos em Cristo, pelo qual Ele nos fez. Não existe membro fora do corpo. Todas as etnias e classes de pessoas como membros do corpo de Cristo, juntamente, participantes dessa promessa em Cristo. Então, irmãos, nós somos gentios, conforme a Bíblia diz, ao saber, Efésios 3:6 diz, ao saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Então, quando nós falamos de unidade, nós não estamos falando de preferência, o mesmo pensamento, o mesmo querer, o mesmo pensamento em torno daquilo que eu acredito ser o melhor. Então, quando eu penso nessa questão de melhor, eu preciso sempre pensar, nós temos algo em comum, o que é ganhar uma cidade para Jesus. Amém? Se a igreja não se unir nesse propósito, nós não vamos alcançar resultados. Eu e você devemos pensar, vamos alcançar uma cidade para Jesus. Nós, enquanto igreja, precisamos pensar nisso, porque, irmãos, o fato de nos reunirmos de forma regular não implica que estamos vivendo a humanidade. Alguém pensa que reunir é porque é unido, e às vezes está reunindo por reunir, não faz parte dessa unidade. Só é unido aquele que recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida e é transformado na sua maneira de pensar. Preste atenção, irmãos. Há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos. Então preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. É impossível, eu vou repetir, é impossível termos comunhão com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo e ao mesmo tempo não querermos ter unidade entre nós. É impossível. Ou você tem comunhão com Deus e com a igreja, ou você não tem comunhão com o Espírito Santo e também não tem unidade com a igreja. A falta de unidade entre os irmãos revela que nossa unidade com Deus está em deficiência. Eu preciso caminhar com meu irmão, eu preciso estar unido com ele. Quando eu penso nessas questões, João capítulo 17, versículo 21 está escrito, e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos que creram também estejam unidos e a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa questão da união revela, então, aqueles que estão de fora, o quanto somos unidos em Cristo Jesus, fazendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então reconhece a soberania desse Deus e rende-se a esse Jesus que é eterno, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Sabe, queridos, é pensando nisso que eu preciso entrar em acordo com você, porque o propósito da unidade é de comprovar, é de testemunhar, é de proclamar que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador e que vive e reina para todo sempre. Esse é o propósito da unidade. Se não pensarmos assim, nós entramos em um descaminho. Se nós não pensarmos assim, nós vamos inverter todo o processo. E não funciona quando nós invertemos o processo. Olhando para as páginas da Bíblia Sagrada, o que eu preciso fazer então para que essa
unidade seja fortalecida, que essa unidade seja verdadeira. Eu entendo para que eu e você possamos viver de verdade essa unidade em Cristo Jesus, nosso Senhor, assumindo o nosso papel, o seu papel. Eu assumo o meu papel como membro do corpo de Cristo. Eu faço, você também faz, e vamos avançando, anunciando Jesus, o nosso Senhor. Essa é a ideia da unidade, esta é a unidade, esse é o pensamento, irmãos. Então, quando eu assumo esse papel, quando eu assumo essa situação de entendermos a verdade estabelecida na palavra de Deus e a ponho à prática, e você também, nós caminhamos em unidade com aquilo que Deus tem para a Igreja Batista, palavra e poder em Boa Esperança. E quando eu falo da igreja, palavra e poder, porque eu estou falando diretamente para você que está aqui no templo da palavra e poder, mas na igreja que existe aqui em Boa Esperança, precisa caminharmos em unidade. Olhando para isso, não só essa questão de ser membro, desenvolvendo o nosso papel, mas é preciso que eu e você esteja plenamente disponível. Um membro só está, de fato, membro em unidade quando está em atividade nesse corpo de Cristo. Sabe, às vezes nós entendemos ou às vezes invertemos o processo e achamos que caminhar em unidade é encher o nosso viver diário de atividades. Mas atividades, às vezes, atrapalha essa unidade de fato. Então, não é muitos cargos, não é muita atividade, não é muito faz isso, faz aquilo, mas a gente precisa estar disponível para desenvolver o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Esse é o processo da unidade, porque quando eu não faço nada, eu corro o risco de me atrofiar, porque eu parei com tudo. Sabe, meu pai já faleceu e ele trabalhou 60, 65, 70 anos. Meu pai estava trabalhando. Só que ele se aposentou. O papai era marceneiro, carpinteiro, e papai não deu mais um prego no sabão. E papai foi atrofiando. O Alzheimer alcançou o papai e o papai morreu sem me conhecer. Sabe, irmãos, você sem fazer nada na igreja, que tem tanta coisa para fazer, e você, não, tem muita gente, outras pessoas vão fazer. Ei, desenvolva o seu papel, seja um conosco, vamos anunciar o evangelho, vamos pregar o evangelho. Vamos fazer isso no nome de Jesus, vamos nos encher da palavra, vamos nos encher desse ardor do Espírito Santo. A mensagem do domingo passado, o pastor Rodrigo falou isso perfeitamente. A gente precisa ter esse Espírito Santo ardendo no nosso coração, fazermos aquilo que precisa ser feito. Eu preciso ser um com a igreja, no nome de Jesus, nessa unidade, anunciando o Evangelho, mas com garra, com autoridade. Não é favor que você está fazendo, mas cumprindo um ide imperativo de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você não está trabalhando para o pastor Rodrigo, você não está trabalhando para a pastora Mara, você não está trabalhando para o pastor Alain, você não está trabalhando para nenhum pastor aqui. O trabalho é do Senhor. Então, no amor de Jesus, se você quer ser um com esta igreja, então se levante, faça, trabalhe. Este é o papel da igreja, anunciar o evangelho. Que forma? Da forma melhor que você achar. Claro que nós temos diretrizes para isso. Nós temos a célula, nós temos o discipulado, nós temos, irmãos, vários cursos na EBD. A gente tem uma maneira enorme de se envolver, uma capacidade de crescimento. Só depende de você, que de fato você se envolva nisso e esteja disponível para fazer o trabalho do nosso Deus. Unidade. Eu faço, você faz,
e nós fazemos e a obra cresce no nome de Jesus. Sabe, queridos, uma outra coisa, entenda que não há perfeição aqui enquanto nós estivermos nessa terra. Nós somos imperfeitos. Você também não é perfeito, eu também não sou perfeito. Isso só engrandece a obra de Deus, porque enquanto eu sou imperfeito e você também, Deus é aquele que aperfeiçoa e vai nos aperfeiçoando até alcançarmos a medida, a estatura de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí essa unidade, ela continua nos céus para todo sempre. Sabe, querido, nós precisamos estarmos realmente envolvidos, porque nós somos instrumentos frágeis e imperfeitos na mão de um Deus poderoso, todo-poderoso, e que transforma nós em ferramentas que são totalmente habilitadas para fazer a obra do Senhor aqui na terra. E alguém pode pensar, mas eu não fiz teologia, eu não estudei isso, eu não estudei. Irmãos, quando você nasce de novo, irmãos, de verdade o Espírito Santo desce no seu interior. E você não precisa de um banco escolar para aprender que Jesus salva, que Jesus transforma, batiza o homem com o Espírito Santo e leva o pecador arrependido para o céu. Você não precisa disso, é simplesmente se levantar e entender na sua imperfeição, Jesus Cristo trabalha em você. Sabe, queridos, quando eu penso nisso, nessa questão de unidade, não, irmãos, não permita que as coisas pequenas tirem o foco daquilo que é essencial, está conectado em Cristo Jesus, nosso Senhor. As diferenças vão existir entre nós, claro, cada um tem a sua maneira de pensar, mas eu preciso, e você também precisa estar conectado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode me afastar do amor de Jesus Cristo. Se você pensa A, B, C, eu não sei o que você pensa, mas se o pensamento é confrontante com o meu, eu sei que o meu Redentor vive e vou caminhar unido com você, porque eu preciso morar no céu. Não posso viver de brigas e de contendas, eu não posso viver de fofocas, eu não posso viver de falatórios infames, eu não posso viver numa via de contramão que vai totalmente fugindo à regra daquilo que Cristo propõe para nós. Viva em unidade, que certamente rios de águas vivas vão fluir no seu e no meu interior. Sabe, queridos, quando eu falo nisso, eu falo que eu e você, nós precisamos praticar o que a Bíblia nos manda. O que a Bíblia nos manda? Nos manda amar uns aos outros. Independente qual seja a sua forma de pensar, que eu estou reiteradas vezes pensando aqui, ame uns aos outros, edifique uns aos outros, corrija uns aos outros, console uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, orar um pelos outros. Este é o papel da igreja que vive unida. Sabe, quando nós vivemos, nós então chegamos a uma conclusão que nós combatemos o nosso inimigo, porque no nosso meio, quando vivemos em unidade, não provocamos fofoca, não tem divisão, não tem contenda, não tem falatórios. Então esse tipo de práticas, infelizmente, podem destruir esta ideia de unidade que Cristo nos apresenta como verdadeira e absoluta quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Então, nessa noite, que você possa rasgar o seu coração. Então, que nessa noite você se renda a Jesus de verdade. Então, que nessa noite você se entregue a Jesus de corpo. Que o Senhor possa te receber também na alma. Que o Senhor possa te receber também no sentido espiritual. E viva a plenitude da palavra, para que de verdade essa unidade faça sentido para você. Então, irmãos, quando eu penso nisso, penso que é uma necessidade de nos fortalecermos nessa unidade da igreja. Pensando nisso, não existe outro caminho
onde a unidade ela é fundamental e essencial para avançarmos e conquistarmos o mundo para Jesus, a unidade. Então que nessa noite, ao sair daqui deste lugar, você possa sair para a sua casa pensando que unidade é algo que você precisa alinhar com o seu Deus e viver de forma intensa, onde o processo de estar costurando uma ideia para fazermos a obra do Senhor nesse lugar, porque quando o corpo é saudável, ele levanta, faz a obra do Senhor, o esforço em estarmos lendo a palavra de Deus, o esforço de estarmos na prática do nosso TSD é digno da vocação que eu e você recebemos. Que nessa noite você possa olhar para dentro de você, para seu interior e analisar que tipo de crente é você, ou que tipo de cidadão é você. Quem é você de verdade? E quando você menciona essa palavra unidade, você vive em unidade? Você é um com o seu irmão? Você realmente pertence ao corpo de Cristo? Porque quando nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós, na verdade, temos uma posição. E qual é a posição? É estar vivendo nessa dependência desse Deus e na realização da obra do Senhor nessa terra. Sabe, queridos, eu e você não podemos ficar parados, esperando as coisas acontecerem. É hora de nós agirmos. Sabe, quem muda uma cidade é um povo cheio do Espírito Santo. Quem muda uma cidade é um povo cheio de Deus, que se levanta na autoridade e no poder do Espírito Santo e declara: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantar sobre a terra. Sabe, esse Deus está presente nessa noite e a decisão é sua. Sabe, essa decisão de vivermos em unidade não é algo que eu vou tomar por você, mas é você automaticamente que toma essa decisão para que de fato você possa viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Ah, queridos, quando você recebe esse Espírito Santo de Deus de verdade na sua vida, tudo que está ao seu redor não te incomoda, é circunstancial. Se eu estou com saúde nesta unidade, eu glorifico o nome do Senhor. Se eu tenho uma enfermidade nessa unidade, eu glorifico também o nome do Senhor. Eu não dependo, a igreja não depende de circunstância, depende da unidade em Cristo Jesus para viver o melhor nessa terra. Que nessa noite você possa levantar na autoridade de Jesus e tomar uma decisão de fazer o melhor para viver o melhor aqui, fazer o melhor para viver o melhor, pregar o melhor, dar o seu melhor, e que essa cidade possa experimentar o melhor de Deus através de mim e através de você. Amém? Eu quero encerrar orando com você. É verdade. Que você possa tomar essa decisão de verdade nessa noite. E alguém pode, aqui nesse recinto, pode perguntar ou questionar: mas tudo que você falou com relação à unidade, eu não estou vivendo. E como é que eu faço para viver essa unidade? É simples. Receber Jesus como Salvador da sua vida. Essa noite é uma noite oportuna para você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Costumo dizer que coração tem uma fechadura. Só que essa fechadura, não há possibilidade alguma para que eu possa abrir a porta do seu coração. A igreja também não. E deixa eu falar a verdade.
Embora podendo, nem Jesus faz isso. Vocês sabem perfeitamente o que está escrito em Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha, preste atenção, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. É assim que funciona? Não. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é diferente. Se você ouviu a voz de Jesus nessa noite falando com você, e você quer abrir a porta do seu coração, já que eu não posso abrir, a igreja não pode, só você pode. E Jesus, embora Jesus sendo o dono da sua vida, o dono de você, ele não é arrombador de porta. Você tem a autoridade dele nessa noite, porque ele está batendo, e você sabe que Deus está batendo na porta do seu coração. Decida ao lado de Jesus nessa noite. Tem alguém nessa noite aqui que quer se render a Jesus? Alguém que quer, eu quero ter essa unidade em Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Você quer fazer isso nessa noite? Alguém que quer se decidir nessa noite? Levantando as suas mãos para nós edificarmos. Queremos orar com você. Tem alguém aqui? Se não tem, eu oro para que de fato você tome uma decisão de viver em unidade em Cristo Jesus. Que você se una à igreja, que você receba o Espírito Santo e viva o melhor nessa terra. Agora eu vou orar. Mas diante da palavra que foi dita aqui nessa noite, ministrada nessa noite, você pode dizer assim: eu quero receber uma oração. Oração para que de fato eu possa viver em unidade com a igreja. Eu já fui batizado, tenho certificado guardado lá em casa, até faço alguns cursos na IBD, já fiz primeiros passos, vou numa célula, mas eu quero viver de fato, eu quero experimentar essa unidade que você pregou nessa noite. Aqui estão os pastores, você pode vir, ele vai abraçar, eles vão abraçar você com muito carinho, com muito amor, e fechar isso junto com você, solidificar isso no seu coração. Depois da oração, por isso eu convido você a ficar de pé, se puder, nessa noite. Eu quero orar com você. Antes de orar, coloque a mão no seu coração, direita, esquerda, eu não sei que mão você vai colocar, mas coloque a mão no seu coração. E nós vamos ser ministrados por esta canção. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você faça a sua oração. Você faça a oração, depois eu oro. Mas ore ao Senhor. Nós somos um, vivendo a verdade. Nós somos um, nós somos um. Aleluia. Vivendo a verdade, somos um. Nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos um. Na graça Aleluia. de Jesus, nós somos um, nós somos um. No amor de Deus, o Pai, nós somos Que eu um. seja Nós um. somos um. Que nós sejamos um, Na Jesus. comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito, Uma sejamos um. aliança eterna, somos um. Seja conosco, Jesus, por favor. Deus, existe pessoas reunidas neste lugar, como também existem pessoas que estão ouvindo e que ouvirão esta palavra através
das redes sociais. A minha oração nesta noite é para que de fato o Espírito Santo se manifeste na vida de cada um de forma tão poderosa, para que a igreja do Senhor tenha esse sentimento de unidade através do poder do Senhor. Talvez aquele que ainda não acredita nessa unidade, ou que foram decepcionados por alguma coisa e que deixaram de acreditar nessa unidade, a Deus, mas essa não é a vontade do Senhor, porque a tua oração, ela é tão poderosa, e foi tão poderosa, que atua até nos dias de hoje, ela é atual, como se fosse feito hoje. Então eu oro para que o poder do Senhor se manifeste na vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, e que o poder de Jesus seja aquele que vai reger todo o nosso corpo, alma e espírito, e como brasas vivas no altar, queima, ardam na tua presença, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vai na paz de Jesus. Os pastores estão aqui. Quiserem receber oração, podem vir no nome de Jesus.